E aí, inconformados? Estamos aqui para mais um vídeo, dia 29. Conforme prometido, foram 29 vídeos até hoje, falando sobre a realização dos seus sonhos e dos meus sonhos. E com isso a gente fez várias técnicas. O tema de hoje, mas antes de falar o tema, eu quero pedir que você se inscreva no canal, que você curta e compartilhe se estiver fazendo sentido para você e se você acha que de alguma forma isso que eu tô falando aqui vai te ajudar ou te motivar a fazer acontecer os seus sonhos, a realizar, a não desistir deles, tá ok? Então, tamo junto até depois do fim. Esse é o canal Vida Bem Vivida e o tema de hoje é persista. Persista na realização dos seus sonhos. Por quê? Eu falei um tema parecido, falando assim, não mate os seus sonhos, não deixe morrer os seus sonhos. E esse persista, ele é uma continuação dessa insistência em não matar, em não desistir dos sonhos, porque diversas pessoas fazem isso e acabam se frustrando futuramente porque desistiram do sonho e que era possível. E às vezes ela fala assim: Alas, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, naquele tempo que eu busquei o meu sonho, aquele alvo, aquele objetivo, eu teria feito. E não fez. Porque desistiu. Então, hoje você tem a oportunidade do hoje. Existe uma frase de um filme muito legal, que muita gente assistiu, é um filme infantil, mas ele tem muita moral, é o Kung Fu Panda. Ele fala assim: o ontem é história, o amanhã é um mistério. Obrigada, amor. Mas hoje é uma dádiva. Ele tá aqui do meu lado, então eu vou falar a frase correta. Fala aí, amor. Não vou mostrar você, não. Fala. O amanhã... Não, o hoje. O ontem. O ontem é uma história. O amanhã é um mistério. Mas hoje é uma dádiva. Por isso se chama presente. Isso aí. No Kung Fu Panda, que é um desenho infantil, mas é muito divertido. E quem gosta de desenhos, eu convido a assistir. Até assistir com os filhos é muito bom. Então, a gente assistiu esse desenho. E lá tem uma moral muito forte, né? Na verdade, tem várias morais para poder ajudar a mente a tratar alguns tipos de problemas e traumas que às vezes a gente formou na infância, às vezes a gente formou na vida adulta, mas que ajuda a gente a cuidar da nossa vida, da nossa mente. E dentre essas morais que existem nesse desenho, existe essa moral, que ele fala assim: o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas hoje é uma dádiva, por isso que se chama presente. Pra gente aproveitar o hoje de forma consciente, de forma cuidadosa, de forma prazerosa, sem deixar de pensar no futuro. E também sem deixar de planejar o nosso futuro. Então, existem coisas que hoje, do passado, histórias do passado, que nós temos que tratar. Se a gente não tratar esse tipo de história, ela vai se arrastar como uma âncora na nossa vida. E existem histórias hoje que precisam ser reformadas, mudadas na nossa mente. Por que eu tô falando isso? Porque quando você é convidado a persistir pelos seus sonhos, você acaba tendo diversos empecilhos para fazer ele acontecer. Por isso que eu estou frisando isso. No dia... eu não lembro o número do dia, mas teve um dia que eu falei: não mate os seus sonhos. Porque muitas vezes você mata. Você impede que ele ocorra porque você está frustrado com alguma situação, apareceu algum tipo de empecilho. E todos esses vídeos, de todos os dias, desde o dia 1º, ele foi frisando em manter o seu sonho vivo, em manter o seu sonho ativo. E nesses últimos dias, a gente vai trabalhar temas da aplicação prática novamente, que foi o começo dos dias, eu mostrei a aplicação prática, e a gente vai fazer um resumo e uma releitura das aplicações práticas, para no dia 1º, o vídeo especial, eu mostrar como que eu vou fazer o exemplo de um sonho meu. Como que eu vou estruturar ele para que eu venha fazer acontecer de forma prática. Ah, mas planejar e não fazer o que precisa ser feito. Igual o vídeo de ontem, não fazer o que precisa ser feito. Se você não fizer o que precisa ser feito, você vai ter andado mais um passo, mas não é a caminhada inteira. Então você não vai chegar no seu sonho. Porque só fazer um dos passos ou 2 dos passos não te leva aonde você quer chegar. Onde você quer chegar precisa de alguns passos. E esses passos, às vezes, vão aparecer coisas que vão te desanimar. E por isso que você precisa persistir e insistir naquilo que você almeja. Ó, por exemplo, eu coloquei como tópico aqui: não pare de fazer o que precisa ser feito,
A gente frisou bastante isso ontem. Às vezes vai dar desânimo. Às vezes você não vai estar com pique para fazer. Às vezes vai aparecer algum bloqueio que vai te frustrar, algum problema, alguma crise que vai te frustrar. Mas você não pode se abalar, você não pode desistir. Aí tem também o segundo tópico, que é não pare de visualizar seus sonhos. Pesquise sobre, veja imagens, vídeos no seu sonho realizado. O que seria isso? Por exemplo, eu tenho o sonho da minha CNH. Eu descobri que tem um aplicativo de jogo que ele instrui a direção. Eu vou baixar ele, porque ele instrui algumas técnicas e eu já posso estudar na parte teórica, para minha habilitação sair de forma mais prática. Quando chegar a hora, eu já vou estar um pouco treinada. Ao invés de treinar no prático, que é o que muita gente faz, eu vou treinar primeiro no teórico, porque o prático, ele pode gerar alguns vícios, e esses vícios são abominados pelo Detran. Então eu não vou fazer isso, porque isso pode me prejudicar. Mas cada um faz da forma que almeja fazer, cada um trabalha da sua forma, o seu sonho e seu projeto. Eu estou dando exemplo do meu, que eu vou fazer esse tipo de coisa. Você, quando vai pesquisar sobre o seu sonho ou buscar alguma coisa que tenha a ver, por exemplo, você quer viajar com a sua família para uma praia. Você decide qual praia que é através de pesquisas. E aí, chegando nessa pesquisa, por exemplo, você escolheu Porto Seguro para ir com a sua família. Você vai lá na CVC ou em qualquer outra negócio de viagem, agência de viagem, e aí você fala, eu quero viajar para Porto Seguro, como que fica? Aí a pessoa vai falar valores para você e você vai junto e fala com a sua família quais são os valores. No caso de viagem família. No caso de viagem sozinho, você vê o que você acha. E aí você começa a se animar para que isso ocorra. Como? Pesquisando sobre Porto Seguro, pesquisando imagens, vídeos, pessoas que foram para lá. Eu mesmo tenho amigos que foram para lá, que eu posso conversar sobre isso. Quando a gente foi para Porto Seguro, a gente teve uma amiga minha que me ajudou bastante. Ela já tinha ido para lá, então ela indicou lugares pra gente. Ela nos ajudou com algumas coisas. Então isso faz toda a diferença, você estar alimentando o seu sonho diariamente. Não é, agora em janeiro eu vou planejar e vou curtir meu ano. Vou trabalhar, vou curtir meu final de semana e vou pagar as contas. Não, é você planejar e fazer diversas micro tarefas que vão te auxiliar nesse processo, sacou? E aí, permanecer, persistir, envolve isso porque são alimentos para você permanecer. Por exemplo, se você ficar sem comer durante alguns dias, você morre, porque você precisa alimentar o seu corpo. Se você ficar sem conversar com pessoas por muito tempo, tipo numa caverna, você pode gerar algum tipo de problema mental, emocional. Porque nós fomos feitos para viver em sociedade. E isso nos prejudica. Tirando o fato de algumas pessoas que optaram isso por vida. E eu já não sei muito bem, não. Mas eu não consigo ficar numa caverna fechada sem falar com pessoas. Olha eu falando com vocês aqui. E aí, porque o nosso corpo precisa de alimento. A nossa mente precisa de alimento. A nossa vida, a gente precisa do ar para respirar. Outra coisa, quando você não alimenta os seus sonhos, o que vai alimentar? Uma estrutura de destruição dos sonhos. Como assim? Porque aí você fala assim pra fulano, ciclano, beltrano, tanto faz. Você fala pra alguém e fala assim, eu quero juntar minha família e viajar no final do ano. A pessoa fala, nossa, mas pra onde você quer ir? Eu quero ir pra praia. Mas já pensou se tá tendo tsunami? Você já pensou que na praia você pode se afogar no mar? E se tiver tubarão lá? Você já pensou nisso? E aí vai gerando um monte de medo, um monte de coisa que nada a ver. Às vezes, isso são alimentos ruins. Esses alimentos ruins, eles vão vir de qualquer jeito. Então, a única forma de combater os alimentos ruins é alimentando de coisas boas, porque isso gera um balanço de energia. Então, você precisa investir tempo nos seus sonhos. Lian, mas eu não tenho tempo para essas coisas. Pô, se você não tem tempo para o seu sonho, então não precisa sonhar, não. Deixa quieto. Porque uma coisa é você falar que quer sonhar e quer fazer acontecer, outra coisa é você falar que quer sonhar da boca para fora, que quer realizar da boca para fora. Pode ver a vida do jeito que tá, que você vai ver que não vai fluir. Você precisa alimentar os seus sonhos de forma positiva. José, ele foi o maior sonhador da história da Bíblia. Ele teve diversos sonhos, ele contou os seus sonhos e foi frustrado. Mas você acha que ele deixou de se abalar? Não. Em todo tempo ele permaneceu fazendo as coisas como se fosse feito para Deus. Porque, na verdade, quando você faz as coisas, você faz para Deus. Só que não é Deus que vem receber. Às vezes é uma pessoa que está ao seu lado, às vezes é seu cônjuge, às vezes é sua família, que vem receber esse carinho, esse afeto, Mas Deus deixou um recado pra gente. Ame o seu próximo como a si mesmo. Primeiro se amar, depois amar o próximo.
E quando você realiza os seus sonhos, você alcança diversos lugares. Então eu quero falar para você o terceiro ponto que eu anotei. Busque testemunhos na net de quem já realizou esse tipo de sonho. Por exemplo, eu tenho amigas que já viajaram e eu acho isso muito legal conversar com elas. Mas e às vezes você quer realizar uma viagem em família e você não tem ninguém ao redor que tenha feito isso. Busque na internet pessoas que fizeram isso e comentam. Isso é muito possível. Então, não se deixe de se alimentar. Isso é parte fundamental para você persistir. Por exemplo, eu não sei se você já fez academia, mas se você falta um dia na academia, dá vontade de faltar 2. Aí dá vontade de faltar 3. E dá vontade de desistir. É assim com qualquer coisa. Se você tem um cronograma e você não segue ele, você fica com vontade de desistir. Acabou. E aí você não realiza. Então, busque os seus sonhos, persista neles, permaneça cumprindo eles, que você vai ver que você vai ter muito mais conquista do que você jamais imaginou. Aprenda, busque aprender e viva uma vida bem vivida. Tamo junto até depois do fim. Esse foi o vídeo de hoje e bora pra mais um vídeo amanhã, hein? Até dia 31 e o vídeo especial dia 1º. Tamo junto, galera!